No último vídeo, nós começamos a visitar as características mais avançadas de JavaScript, porque nós já passamos pelas ferramentas de controle e pelos elementos mais básicos da linguagem. Então, podemos caminhar para os paradigmas de programação funcional e orientado a objetos do JavaScript. Hoje, nós vamos revisitar as funções, as declarações de funções e ver uma nova forma, uma nova notação de declaração de funções, a Arrow Notation. E, por fim, vamos visitar um dos conceitos mais importantes e relativamente mais difíceis de entender para os iniciantes em programação, que são as closures, uma ferramenta importante da programação de paradigma funcional. Eu sou Paulo Roberto, esse é o canal Ultra Skimmer e esse é um tutorial de front-end web e neste momento ainda estamos focados na linguagem JavaScript. Vamos lá. Olhando aqui no nosso roteiro, nós estamos nesse ponto aqui em que nós vamos dar mais detalhes na declaração e no entendimento de como as funções funcionam em JavaScript. O principal ponto dessa apresentação aqui são as closures, e é um conceito mais complexo. A gente vai retornar para a lousa para a gente entender conceitualmente o que é uma closure, mas a gente vai dar uma revisitada nas declarações de funções, como nós podemos chamá-las, funções de funções, recursão, e aí a gente vai voltar a funções como variáveis e a gente vai apresentar aquilo que é chamado Arrow Notation, ou notação de seta para a declaração de funções, que simplifica a declaração e a manipulação de funções. A Arrow Notation, ela tem algumas características específicas relacionadas ao comportamento da linguagem JavaScript com orientação a objetos. Mas a gente não vai se focar nisso agora. A gente vai se preocupar com essa apresentação mais detalhada das declarações e uso de funções. Vamos abrir aqui a nossa ferramenta fundamental, que é o navegador. Vamos apertar F12 para aparecer as ferramentas de desenvolvimento e escolher o console. Vamos pensar numa função que seja bastante simples. A função de fatorial é um clássico, né? Então, se eu tenho fatorial de 1 é igual a 1, fatorial de 2 é 2 vezes 1, fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, e assim por diante. Nós podemos implementar essa função fatorial utilizando loops, mas aqui a gente não vai utilizar loops, a gente vai utilizar uma recursão. Para quê? Para a gente revisar a declaração de funções. Então, se a gente vai declarar uma função fatorial, ela vai receber um valor qualquer. Vamos chamar esse valor de V. E só um detalhe, o fatorial de 0, por definição, é 1. Então, a gente pode iniciar essa função fatorial verificando se V é igual a 0. E se V for igual a 0, a gente vai retornar 1. Se V for igual a 1, a gente também vai retornar 1. Agora, em qualquer outro caso, a gente vai retornar a própria chamada do fatorial do valor de 1 reduzido em 1 unidade, multiplicado pelo próprio valor do parâmetro de entrada. E a gente vai, por uma questão de segurança, apenas verificar se V for menor que 0. E se V for menor que 0, a gente vai retornar undefined. Vou colocar aqui se V for menor que 0, a gente vai retornar undefined. A gente teria que verificar
o undefined ou nulo também. Então, V pode ser igual a nulo, ou V pode ser igual a undefined, ou V pode ser igual a zero. A gente vai retornar undefined. Vamos só ver uma coisa. Ok, a gente pode fazer comparação de undefined sim. Então, a gente tem aqui uma função fatorial, é uma implementação muito sumária, mas é apenas para mostrar um exemplo de uma declaração clássica de função em JavaScript e que a gente pode chamar a funções dentro de funções, mesmo que essas funções sejam elas mesmas. O que interessa é a declaração existir. E a gente pode chamar o fatorial em cima de algum valor, fatorial de 5, beleza, é um clássico, né, 120, né, 4, 3, beleza, vamos colocar fatorial de menos 1, undefined. Então, nós temos aqui uma declaração muito sumária de uma função fatorial e ela é uma declaração recursiva. Então, a gente exemplificou aqui como declarar a função, como fazer chamada interna de função, como fazer chamada externa de função. E agora a gente vai usar essa função como uma variável. Vamos declarar uma segunda função. Vamos chamar essa função de double call. Double call para inglês é com dupla chamada. Que a gente vai ter um valor qualquer e uma função que a gente vai chamar ela 2 vezes. Então, a gente vai ter aqui dentro uma variável que é a chamada 1, que eu vou chamar a função uma vez contra V. Aí eu vou fazer uma chamada 2, que eu vou chamar a função com o V menos 1, só por chamar. E eu vou retornar a chamada 1 mais a chamada 2. E aí eu posso fazer uma dupla chamada em cima de 10 com a função fatorial. Aqui eu estou apenas mostrando novamente que as funções em JavaScript podem ser parâmetros de funções e funções podem chamar outras funções. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz essa reapresentação? Para a gente poder revisitar, reentender como as funções são chamadas e a gente introduzir uma nova notação de função. Vocês devem se lembrar que a gente pode declarar uma função como uma variável. Então, eu vou criar aqui uma nova função que ela vai fazer o quê? Ela vai receber um array e ela vai calcular o quadrado de todos os elementos desse array. A gente sabe que a gente pode fazer isso aplicando a função map. Então, eu vou criar aqui uma variável que se chama quadrado e ela vai receber uma função. Só que em vez de a gente declarar usando a palavra reservada function, seguido de um nome, abrindo parêntese, colocando a lista de parâmetros separadas por vírgula e abrindo chaves, a gente vai usar uma nova notação, a arrow notation. A notação de seta, que é uma notação simplificada. Então a gente vai abrir parâmetro, abrir parênteses, colocar aqui a nossa variável, o nosso parâmetro, né? Vamos chamar quadrado não, vamos chamar potência. E vamos implementar do jeito mais básico possível. Então eu vou pegar o array, vou colocar aqui o valor da potência, P, que nós vamos pegar os números que estão aqui dentro e aplicar essa potenciação. Então, o que que a gente vai fazer? A gente colocou a lista de parâmetros entre parênteses e a gente vai colocar uma seta aqui, que é o igual maior. Isso aqui é uma seta. E vamos abrir um bloco e iniciar o corpo
da nossa função. O corpo da nossa... O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar esse array e vamos aplicar um map nele. Esse map, ele vai pegar o elemento e multiplicar ele por ele mesmo, esse número de vezes aqui. Então, eu vou usar também essa notação de seta para a função que vai ser chamada por map. Então, eu abro uma lista de parâmetros, certo? Esse parâmetro vai ser um parâmetro qualquer A, que vai vir da lista de elementos desse array. E aqui eu vou fazer a chamada em que eu vou multiplicar A por ele mesmo. Eu vou multiplicar A por ele mesmo quantas vezes? P vezes. Então, eu vou criar aqui um loop. Vamos criar uma variável de resposta aqui. Certo? Então, o que é... Vamos começar com um valor de A nessa resposta. Então, a gente vai pegar um índice que vai começar com 1 e que vai seguir enquanto esse índice for menor que o tamanho P, e vamos incrementar esse índice. E o res vai ser o próprio valor de res multiplicado pelo valor de A. E vamos retornar esse res. E nós vamos retornar essa chamada de map. Vamos primeiro ver se isso aqui vai dar certo. Se P for 0, o res vai ser A e... não. O res tem que começar com 1. E aqui tem que ser 0. Se P for 0, o res vai ser 1. Se P for 1, isso aqui vai rodar uma única vez e res vai ser A. Se P for 2, isso aqui vai rodar 2 vezes e vai ser A vezes A. E assim por diante. Agora está correto. Então, vamos pegar essa função potência. Vamos pegar um número fácil, 10. E vamos elevar ele à quarta potência. Tem que dar 10.000. Desculpa. Isso aqui tem que ser um array. Tá certo. Agora vamos pegar 10 e 2. Tá certo. Deu 16 aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Vamos colocar aqui 5. Tá ok. A nossa função potência está funcionando corretamente. E isso aqui, ó, é uma declaração de função com a notação de seta, com a arrow notation. Eu nunca li em nenhum lugar essa expressão em português. Eu sei que a expressão em inglês para essa notação aqui é arrow notation. Mas em português, uma tradução direta é notação de seta. É uma tradução literal. Essa arrow notation de potência, ela só tem dentro desse bloco um valor de return. Então, a gente pode simplificar isso aqui ainda mais. Por exemplo, eu vou criar uma função que eu vou chamar potência de 2. Que ela vai receber um valor qualquer e ela vai retornar esse valor qualquer multiplicado por ele mesmo. Então, eu posso tirar o return, eu posso tirar as chaves. Por quê? Porque essa função aqui, ela é apenas uma expressão única. Então, essa notação aqui, eu estou fazendo uma função que recebe A e que retorna A vezes A. Então, vamos lá. Potência de 2 de 2.
certo? Essa notação aqui é exatamente igual eu colocar potência de 2 igual a uma função assim, que a única coisa que ela faz é retornar essa expressão. Isso aqui e isso aqui são exatamente a mesma coisa. E isso aqui também pode ser escrito assim. Mas essa notação e essa notação, elas são diferentes quando a gente adiciona comportamento orientado a objetos dentro do JavaScript, que a gente vai ver no futuro. Nesse contexto aqui, o comportamento é exatamente igual. Mas quando a gente for trabalhar com orientação a objetos, entendam que essa notação é diferente dessa notação. Guardem isso para o futuro, que nós vamos reavaliar essa notação. Vamos reescrever, então, a função potência de uma forma mais simples. Então, potência é igual a essa declaração aqui em arrow notation. Só que a gente não precisa do return e nem do bloco. A gente precisa só disso daqui, que já é uma expressão. Então a gente pode escrever assim. E aí a gente pode aplicar potência num array. 1, 2, 3, 4. E vamos colocar potência ao cubo. E funciona do mesmo jeito. Agora, a gente vai entrar num aspecto mais complexo. As closures. Mas para entender closure, a gente precisa voltar lá para aquele tutorial, para aquela explicação de escopo, para entender o conceito de ambiente, environment, de função, para a gente entender o conceito de closure. Vamos lá. Abrimos a nossa lousa aqui e vamos lembrar do nosso que a gente estudou de escopo. Que eu tenho uma função aqui e ela tem um escopo aqui dentro. E aqui fora eu tenho o escopo global. Quando a gente tem um conjunto de variáveis aqui, um conjunto de variáveis aqui e um conjunto de globais e estruturas, variáveis globais e estruturas que pertencem ao próprio JavaScript, aqui dentro, vamos dizer que eu estou nessa linha aqui, nessa linha de execução, eu tenho alguma coisa a ser executada aqui. Nesse ponto da execução, o conjunto dessas variáveis e dessas variáveis e de quaisquer variáveis em escopos superiores, por exemplo, eu posso ter aqui dentro uma outra função, uma chamada de função. Vamos chamar que aqui a gente tem uma chamada de função. Vamos chamar de func, de exemplo 2, que eu chamei aqui de alguma forma. Então, essa exemplo 2, ela vai estar declarada em algum lugar. Ela também vai ter o escopo dela em relação, ela não está declarada dentro dessa função, ela vai ter essa declaração em algum lugar dentro desse escopo global aqui. Agora, esse conjunto de variáveis aqui, mais as globais do próprio JavaScript, isso aqui
é o que a gente chama de environment. E a gente pode ter funções declaradas dentro de funções. Então eu vou apagar isso aqui e vou colocar um exemplo mais complexo em que eu tenho um escopo global aqui. Aí eu tenho uma função exemplo 1 aqui. Vamos dizer que tem as variáveis ABC aqui. Aqui no escopo global a gente tem umas variáveis D, E e F. Aí aqui, vamos dizer que a gente tem aqui dentro declarado mais variáveis E, F, G, H, I. E aqui dentro eu vou ter uma nova função declarada. Vamos colocar que é exemplo. E aqui acontece alguma coisa. E aí, essa função exemplo 1 vai fazer uma série de computações aqui. E ao invés de retornar uma variável qualquer dessas computações, ela vai retornar esse exemplo aninhado. E aí, eu vou criar aqui fora uma variável chamada efunc, que vai receber uma chamada de exemplo 1 em cima de algum valor. Vamos dizer 1, 2 e 3. Essa efunc, ela vai receber uma instância dessa função aqui. Então, efunc é uma função que a gente pode chamar aqui com algum outro parâmetro, como, por exemplo, 4 ou 5. Só que o que acontece? Quando o efunc for ser executada, ela vai começar a executar as linhas que estão aqui dentro, mas se essa exemplo aninhado que retornou aqui referencia-se a essas variáveis ou a essas variáveis, mesmo depois do fechamento, da finalização da execução de exemplo 1, todas essas variáveis que foram e são utilizadas, por exemplo, aninhado, nesse momento, elas estarão vivas aonde? No environment de efunc, que é o environment de exemplo aninhado, na hora em que exemplo 1 foi chamado. Então, efunc vai ter acesso a todas essas variáveis, incluindo as que foram declaradas dentro de exemplo 1, enquanto efunc ainda estiver viva. Então, essa situação aqui, ela permite a gente declarar variáveis que são utilizadas por uma função em escopo global, mas que não podem ser enxergadas em escopo global. Essas funções que são retornadas a partir de ambientes privados de função são chamadas de closures. Pessoal, closures são um conceito abstrato, difícil de entender em um primeiro momento e muito, muito importante na programação de JavaScript. Uma infinidade de funcionalidades da linguagem, de bibliotecas inteiras e toda a orientação a objetos de JavaScript funciona em cima de closures. Então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo apontando a documentação do Mozilla a respeito de closures. E se vocês não entenderem, repitam essa explicação, tentem entender o que é o environment e tentem entender a próxima parte do vídeo, que eu vou apresentar um caso real de closure. Então, voltamos aqui para as ferramentas de desenvolvimento e vamos começar criando uma closure. Vamos criar uma função
que ela vai ser chamada cria multiplicação. É uma função que gera uma outra função. E aí, aqui a gente vai receber um parâmetro que chama valor de multiplicação. E aí, essa função, ela vai retornar uma função que simplesmente recebe um parâmetro qualquer e retorna esse parâmetro multiplicado pelo valor de multiplicação. Então, vamos criar aqui uma função que chama multi2, que ela é criada por essa função cria multiplicação recebendo o parâmetro 2. E vamos ver o que acontece aqui. Multi2 por 2, ele retorna 4. Multi2 de 4 retorna 8. Multi2 de 1000 retorna 2000. Então, o que multi2 faz? Todo parâmetro que multi2 recebe, ele multiplica por 2. Agora a gente vai criar uma função que chama multi5, que ela vai ser chamada por cria multiplicação, só que o parâmetro aqui é 5. Então, multi5, 2 dá 10. Então, cria multiplicação criou duas funções diferentes. Uma função que multiplica tudo por 2 e uma função que multiplica tudo por 5. Tanto multi2 quanto multi5 são closures. Quando cria multiplicação foi chamado recebendo o parâmetro 2, ele começou a executar essa execução aqui com valor de multiplicação sendo 2. Essa variável, valor de multiplicação, está pertencendo ao environment dessa chamada de cria multiplicação. E aí, cria multiplicação vai retornar uma função anônima que recebe um parâmetro qualquer e que multiplica esse parâmetro pelo valor de multiplicação desse environment da chamada cria multiplicação 2. Quando eu chamo cria multiplicação 5, cria multiplicação 5 cria um segundo environment em que o valor, a variável valor de multiplicação, tem conteúdo 5. E aí eu retorno uma função que recebe um parâmetro p qualquer, que multiplica por valor de multiplicação desse novo environment instanciado aqui. Esse environment tem valor de multiplicação igual a 5. E retorna essa função multi5. O valor de multiplicação de multi5 e o valor de multiplicação de multi2, eles não são acessíveis, mas eles não podem ser alterados. Eles não podem ser alterados aqui em escopo global. Eles pertencem ao environment ou de multi2, com valor de multiplicação igual a 2, ou de multi5, com valor de multiplicação igual a 5. E eles só poderiam ser alterados dentro do environment dessas funções. Como esses valores de valor de multiplicação não são acessíveis externamente, esses valores estão aonde? Estão dentro das closures. E por isso que se chamam closures. Porque são fechados, são cadeias. Eles guardam dentro de si dados inacessíveis externamente. Closure é um conceito abstrato, difícil e que pertence ao paradigma de programação funcional. Diversas linguagens suportam closures. Python suporta closures, C++ suporta closures, Java, se eu não me engano, agora suporta closures, mas eu não tenho certeza. Lisp suporta closures.
Uma série de linguagens suporta closures e é uma ferramenta de programação muito poderosa e bastante difícil de entender para quem tem contato pela primeira vez. Eu recomendo vocês procurarem outras referências e exercícios para entenderem melhor o uso de closures. A gente vai revisitar as closures no futuro, então não se preocupe, porque nós vamos ter tempo e espaço para exercitar esse conceito, que é um dos conceitos mais importantes da programação moderna. Muito obrigado.